Brasil, super salário, Lula vetando. E aí, professor? Lula realmente não deve sancionar? É um caminho correto de Lula ir por esse caminho? E qual vai ser o impacto disso, inclusive nessa relação com o Legislativo, né? Olha, Fabiola, é o seguinte, Lula alternativa não ser vetar. Esse é um fato, porque esse já é um ano eleitoral, como a gente viu, inclusive pela fala dele, ele está em campanha já. Então, o repúdio que a população tem hoje na questão do gasto público e uma certa visão muito desgastada em geral das instituições, né, não dão para ele espaço, nem que se ele quisesse não vetar, não deixar de vetar. Ele vai ter que vetar. Ele necessariamente vai ter que fazer isso. E, obviamente, isso daí vai... É claro, isso tem repercussões. Não acredito que o Congresso também tenha feito isso de qualquer maneira e imaginando que seria uma coisa fácil, tranquila. Eu fico me perguntando o que levou o Congresso, logo na abertura dos trabalhos, colocar essa pauta, né? Essa pauta gera um desgaste muito grande para a imagem dos parlamentares. Então, como os parlamentares são extremamente mútuos, eu suponho que deve ter uma razão pela qual eles estão tentando ampliar, digamos assim, esses ganhos para casa, né? E eu suponho que isso é reforçando, porque é um ano de eleição, então você conta com o fundo partidário, você conta com as emendas parlamentares, você reforça os gabinetes, então com isso tudo você tem uma máquina que dá uma potência, digamos assim, para a reeleição muito grande. E é disso que se trata ao fim e ao cabo, né? Quem está lá não quer sair e não quer uma circulação maior entre a representação política, né, do eleitorado. Então, é disso que está se tratando, o que mostra também uma certa disfuncionalidade do nosso sistema, porque a circulação, aumenta a competição, digamos assim, pelos cargos, né, e a circulação são dois fatores assim, bastante importantes de força da estrutura democrática e institucional no Brasil, né, e principalmente política, né, vamos colocar dessa forma. Então, esse é um jogo muito viciado. Hoje é muito difícil você não ser reeleito, a não ser que você realmente erre muito ou tenha um problema de percepção pública sobre isso. Mas, assim, as cartas jogam muito a favor de quem hoje ocupa um mandato. Aí até pegando gancho, Josias, né, que eu acabei colocando a história do não sancionar com as declarações do Lula no final de semana e ele falando dessa guerra política, como até o professor Marco disse, está em campanha declarada. E até mesmo nessa declaração, ele assim, é guerra política. Quando ele fala isso, Josias, é um clima mesmo, é esse clima que a gente vai ver de uma guerra aqui 2026? Sem nenhuma dúvida, 2026 vai ter uma aparência parecida com 2022, né? Sobretudo depois que o Jair Bolsonaro impôs o filho dele, o Flávio, como o sobrenome Bolsonaro que vai representá-lo nas urnas, né? E o Partido dos Trabalhadores estava celebrando o aniversário de 46 anos lá em Salvador e o Lula, estrela da festa, ele trocou o figurino contemporizador por essa armadura, né? Diz que não tem mais Lulinha, paz e amor, que a eleição vai ser uma guerra. E nesse discurso, o Lula pareceu se equipar para disputar mesmo com o Flávio Bolsonaro, que é o adversário da predileção dele, né? Ele, inclusive, instigou a militância a ocupar a trincheira das redes sociais, diz que o PT tem que escrachar mesmo cada mentira que eles, os adversários, contam, temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados, né? Então, agora, o Lula, ele mudou um pouco o perfil, né? Noutros tempos, ele criticava os críticos da política. De repente, ele incorporou a antipolítica ao seu cardápio, né? A certa altura, nessa festa lá de Salvador, ele torpedeou uma atividade que exerce desde os tempos de sindicalista, né? Diz que a política apodreceu. Diz que tem saudade do tempo em que o PT vendia camiseta para custear as suas campanhas. Agora é dinheiro rolando para tudo quanto é lado, disse lá o Lula, né? E ele como que ecoa aquele slogan Congresso inimigo do povo, chamou de sequestro essas emendas que promovem aí um escoamento de verbas públicas pelo ladrão do orçamento federal, né? Cobrou uma reação do PT, vocês têm a obrigação de não deixar que o partido vá para a vala comum da política, né? Agora, o risco que o Lula corre
que ele claramente está construindo um discurso que lhe permita fazer, na campanha de 2026, uma pose de político antissistema, que foi o que o Bolsonaro fez em 2022, cavalgando ali o antipetismo, que era vigoroso naquela... Aliás, o Bolsonaro fez em 2018, né? E agora concorre com o antipetismo o antibolsonarismo, né? E o Lula está fazendo essa pose de antissistema, o que no caso dele pode ser visto como um contrassenso, porque o PT é uma das legendas mais sistêmicas do país, né? E depois que terminar o mandato, esse atual mandato do Lula, somando-se todo o tempo de presidência do Lula e da Dilma, o PT vai dar as cartas no Palácio do Planalto por 17 anos e 8 meses. Então é muito tempo, não dá, é difícil fazer uma pose de antissistema numa conjuntura como essa. Agora o Lula está surfando a conjuntura, aproveita essas atrocidades que o Congresso realiza para fazer pose, olha, eu estou aqui melhorando a situação dos mais pobres, confrontando os brasileiros de alta renda, tirando o dinheiro deles para dar aos mais pobres, confrontando os bancos, confrontando o crime organizado. Enquanto isso está lá o Congresso trabalhando como inimigo do povo. Então ele vai com esse perfil, com essa pose para a eleição, né? É uma forma. Disputa com o bolsonarismo, está prevendo um segundo turno contra o Flávio Bolsonaro e está ambicionando vestir esse perfil. Não será fácil, né? Não será mais difícil ainda, porque ele agora está dançando ali uma coreografia como se desejasse atrair para a sua coligação a turma do Centrão, que está meio órfã depois que o Tarcísio de Freitas se retirou da disputa federal, né? Então, é difícil ser antissistema tendo governado o país por mais de 17 anos e tentando atrair o Centrão para a sua coligação. Então, é um jogo de cena. Agora, por vezes, elege-se a melhor encenação, não o candidato com o discurso mais lógico. E, como disse o professor, quem está ocupando a presidência numa disputa pela reeleição, muito dificilmente precisa ser muito ruim para ser derrotado, né? E o Bolsonaro foi, o Lula espera não ser. Interessante a gente estar com o professor Marcos aqui, porque ele monitora, né, redes sociais, tem na FGV Comunicação tem um acompanhamento muito interessante sobre redes sociais, né, sobre o movimento dos eleitores nas redes sociais. Quando o Lula pede para que a militância defenda o governo nas redes sociais, eu acho que o governo já teve vários momentos em redes sociais. Nesse momento, qual é a fotografia, professor? O governo vai bem? A esquerda está melhor nas redes sociais? Porque já tomou de lavada da direita em vários momentos, né? Já tomou de lavada em vários momentos. Como é que está a situação hoje? Como é que está a defesa do governo hoje nas redes sociais diante desse pedido do presidente Lula aos seus seguidores? Bom, Fabíola, é o seguinte, eu vou pegar carona no Josias. O que acontece é interessante. O evento do Lula, ele é um repertório um repositório de corpos. Então, se a gente olha o evento como um todo, a fala dele, ele é uma fala que é facilmente recortada para alimentar as redes. Então, respondendo a tua pergunta, né, esses frames aí, esses recortes potenciais que já estão populando a rede nesse momento, eles servem para dar um aquecimento na militância bastante grande. Tanto olha o tempo que nós estamos já falando sobre isso, ou seja, foi impactante realmente a forma como ele falou. Isso não foi à toa, ele está realmente criando, digamos assim, o material bruto para ser utilizado pelo pessoal que depois vai colocar nas redes essas mensagens dele. Então isso alerta, acende a militância, mas ao mesmo tempo vai dando gás e protagonismo para o governo. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. O governo melhorou dos 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos a comunicação foi meio desastrosa do governo, né, para falar o mínimo.
foi bastante desastrosa. O governo ficou bastante órfão, inclusive nas redes, não conseguiu ter agências que pudessem, de fato, trabalhar. Houve uma tentativa de licitação que foi malfadada no final. Então, enfim, o governo deu uma virada muito grande com a entrada do Sidônio e, enfim, outras pessoas que foram ocupando postos-chave na área de comunicação do governo. Então, deu uma melhorada muito grande. A direita, ela tem uma expertise muito grande em trabalhar com as redes. Não é de hoje, ela sempre teve uma certa liderança nisso. Tem apertado essa distância, né? E eu acho que, nesse caso, nessa eleição, assim, se a gente olhar pelo tradicional, vai empatar, vai chegar muito perto a capacidade de uso das redes. O que eu não posso afirmar nesse momento, por exemplo, seria, e será eventualmente, e muito potencialmente, o uso de inteligência artificial de forma mais densa e mais aguda na campanha. Se isso acontecer, aí eu não sei exatamente qual lado vai se beneficiar mais ou vai ter mais potência, entendeu? Mas é que isso vai acontecer, vai. Vou dar um dado aqui para vocês, enquanto a gente está conversando, estou dando uma olhadinha nas redes, né? Então, por exemplo, esse post do Lula, né, que falou que quando ele diz que acabou o Lulinha Paz e Amor, ele deu uma repercussão muito grande no campo, digamos assim, da esquerda, né, na militância do PT, mas gerou também combustível para a direita. Então, o Flávio Bolsonaro ele fez um post falando que o presidente Lula, enquadrando, né, a partir de uma lógica de ódio, essa fala do presidente Lula. Isso aí não saiu muito da bolha da direita, isso daí, mas teve uma visualização já, muito rápido, falando que uma coisa que aconteceu não tem muito tempo, então já são 2 milhões de views nesse momento. Então é uma construção em que dois lados vão protagonizando de tal forma o debate público que o centro político, ele fica, ainda que, se você perceber, olhar assim, tradicionalmente, vai vendo pesquisas e tal, existe um centro político, as pessoas estão mais ao centro, um pouco centro-direita e tal, mas o fato é que os extremos acabam polarizando bastante e tensionando a pauta e o debate público, e com isso vão galvanizando a atenção e mantendo, digamos assim, não só sua militância bastante aguerrida, mas vão puxando a pauta para si e, portanto, mantendo a polarização. Então, esse é um exemplo bastante claro. Quando ele fala o que falou, ele acende a militância dele, mas dá também um elemento para a direita trabalhar, e está trabalhando nesse momento, né, e vai, digamos assim, esgarçando todo o espectro político e de centro e puxando para os polos o debate. O que interessa, ao fim e ao cabo, né? Porque essa não é uma eleição nem um pouco fácil, ainda que o Lula, nesse momento, ele seja favorito, eu acho que ele leva o primeiro turno fácil também, mas o segundo turno é outra conversa, é uma outra eleição, e se você olhar o rol de candidaturas, né, a direita ela está mais pulverizada nesse momento, mas ela tem uma potência muito grande no segundo turno fazer um enfrentamento mais acirrado com o nome do presidente Lula. Fabiola? Isso, né? O Kassab organizando isso. Fala, Josias. Tem um detalhe que esse ponto que você levantou é relevantíssimo, né? Porque uma parte expressiva da campanha vai se dar nas redes sociais. E a esquerda lulista passou a ganhar espaço nas redes desde o ano passado, quando organizaram-se aquelas manifestações de rua contra decisões que foram tomadas pelo Congresso, né? Contra a PEC da blindagem, contra a anistia do Bolsonaro. Então, a esquerda voltou às ruas e voltou também às redes sociais, né? E, num instante em que a candidatura do Flávio Bolsonaro, tóxica, cresce sobre as cinzas de uma direita pulverizada, no instante em que a sujeira do Banco Master vaza pelas bordas dos tapetes de Brasília, atacar o bolsonarismo e abominar o sistema tornaram-se desabafos muito úteis para o Lula. Então ele está agora caprichando nessa pose de antissistema que não vem de hoje, que está sendo invernizada desde o ano passado. Mas nem por isso o desabafo virou uma solução. O presidente está chegando à antessala da eleição, ainda com a popularidade no vermelho, e ele precisa convencer o eleitorado, sobretudo o eleitorado independente, uma minoria
que vai decidir essa eleição, que as providências que o governo dele adotou foram boas para a sociedade, para o país, e ele dispõe aí de alguns meses para levar a vitrine das próprias redes sociais, na propaganda eleitoral gratuita, esse arsenal que possa melhorar a sua imagem, né? Agora, a guerra prevista pelo Lula, essa guerra apertada, que não comporta mais contemporizações, que exige um embate direto, isso está aparecendo nas pesquisas, né? E aparece na forma de uma batalha de rejeições. O que está se pronunciando é uma disputa muito apertada. Em vez de escolher o candidato da sua preferência, esse pedaço independente do eleitorado, que vai decidir a eleição, insisto, vai votar na base do esse não, ou rejeitando o Lula, ou refugando aí o Flávio Bolsonaro, que é o herdeiro de sangue lá do prisioneiro da Papudinha, e confirmando-se esse embate entre Lula e o Flávio Bolsonaro, no eventual segundo turno, o próximo presidente vai subir a rampa do Palácio mais pela debilidade do adversário do que pela pujança das suas próprias ideias. Então, nesse contexto, convém ao presidente, além de enaltecer o seu governo, mostrar o que fez, torpedear o adversário, para reforçar essa rejeição, que hoje já é muito alta, tanto para o Lula quanto para o Flávio Bolsonaro. Então, quem for mais rejeitado tende a ser derrotado, né? Então, daí essa estratégia, Fabíola, tem muita lógica, tem muito método nessa construção dessa pose antissistema que o Lula tenta ostentar agora. Bom, já que estamos falando dessa guerra que vai ser a eleição, né, desse ano, a eleição presidencial, vamos às pesquisas. Cada vez mais a gente vai ver pesquisas saindo, acabou de ser divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto. Essa é uma pesquisa da Real Time Big Data, divulgada agora há pouco, e que mostra Lula com 39% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro com 30%. Vou abrir aqui no telão os dados que a gente tem da pesquisa, divulgada hoje, uma pesquisa que ouviu 2.000 pessoas, né, nos últimos dias. Deixa eu ver aqui os dados certinho. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas num universo de eleitores do território nacional, ou seja, em todo o país. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança 95%. A pesquisa foi feita nos dias 6 e 7 de fevereiro. Aqui a gente tem a intenção de voto de primeiro turno. Lula, 30%. Flávio Bolsonaro, 30%. Cenário 2, Lula, 40%. Flávio Bolsonaro, 32%. Cenário 3, Lula, 40%, 32%. O que vai mudando nos cenários são outros candidatos que entram ou não. Eduardo Leite, por exemplo, quando ele entra, Lula sobe um pouco mais, né? E assim também acontece com os demais candidatos. Outros dados aí, vamos colocar a outra fotografia que a gente tem sobre as pesquisas, mostrando aí a votabilidade do Lula, que a pergunta feita, é meu voto, estou decidido, conheço e não votaria, 48% para Lula. Conheço e não votaria, 48%. Chega a ser um pouco aí interessante essa pesquisa, né? Votabilidade, quer dizer, qual a tua intenção de votar nele? 33% é meu voto, estou decidido, 17% posso até votar, né? É o que responde o eleitor. E 2% não conheço o suficiente para opinar. Pô, tem gente que ainda não conhece Lula, Josias. Isso para mim é novidade. Né? Para mim também. Não conheço ainda. Não conheço ainda. Já está no terceiro mandato, não conheço ainda. Vamos parar por aí, depois a gente traz os outros dados. Josias, até agora, pelo que a gente vê em todos os cenários, Lula lidera. Quer dizer, anda com força ainda aí o Lula para as eleições. Dá para dizer que ele é realmente o favorito, como mostram as pesquisas, Josias? Fabíola, não é inegável que o Lula vai para essa eleição com um viés de favoritismo. Por duas razões. Primeiro, porque é um político muito experiente e está, nesse momento, cavalgando a máquina pública. É um presidente em pleno exercício do mandato. E tem muitos mecanismos para interferir na eleição. Hoje, há programas editados pelo governo, referendados pelo Congresso, que injetam no processo eleitoral
mais de 200 bilhões de reais em benefícios sociais. Benefícios além do antigo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, há uma isenção para aquisição de botijões de gás, há isenção para conta de luz para brasileiros pobres, há um programa de reforma de residências populares, há financiamento para a classe média, para a aquisição de residências. Então, entre verbas públicas e financiamentos privados, o governo está injetando nesse cenário eleitoral mais de 200 bilhões de reais. Isto não é pouca coisa, o Lula não é o primeiro a fazer isso, Bolsonaro fez a mesma coisa lá atrás, quando disputou a reeleição, e perdeu. Agora, o Lula não é o Bolsonaro, muito mais experiente, muito mais... Não se chega a um terceiro mandato como presidente da República se você não tem habilidade política. Então, estamos falando desse personagem, dá a ele um favoritismo. Em segundo lugar, reforça o favoritismo de Lula o fato de a direita estar absolutamente pulverizada. Então, o candidato que as pesquisas pronunciavam como o candidato mais bem posto para desafiar o Lula, ele foi simplesmente escanteado. Ele foi empurrado para fora da raia pelo Bolsonaro, que controla a direita a partir da cadeia, e ele se submeteu ao Bolsonaro. Então, hoje, o adversário do Lula, o adversário que tem mais potencialidade de chegar ao segundo turno, por conta dessa pulverização, é o Flávio Bolsonaro. Então, vai se reeditar aquele embate entre o Lula e o sobrenome Bolsonaro. Isto permite ao Lula também ressuscitar o fator democrático que deu a ele uma vitória pela margem michuruca de 1,8 ponto percentual em 2022. Então ele tem condições, evidentemente, de ganhar essa eleição e vai com esse viés de favoritismo. Agora, a eleição não pode ser dada como favas contadas, Fabíola. Primeiro porque urna é algo que não se pode prever. E segundo, porque o Lula, as pesquisas, é preciso ver qual é o dado exposto nesse levantamento que está saindo agora, mas todas as pesquisas até aqui mostram que o Lula está com a popularidade no vermelho. E mais de 50% dos brasileiros acham que ele não merece ser reeleito presidente. Então, esse cenário mostra que tem um mercado eleitoral propenso à mudança. Mas mudar de qualquer jeito não parece ser uma opção para os brasileiros. Por isso, essa disputa apertadíssima, com o Lula ainda na frente das pesquisas, a despeito de ter maioria achando que ele nem mereceria um quarto mandato, mas, diante da conjuntura em que a opção é precária, a direita está pulverizada e o eleitor, esse independente, que não decidiu nem pelo bolsonarismo, nem pelo lulismo, está ali esperando para ver o que vai fazer na hora que chegar na cabine eleitoral, esse eleitor tende a optar pelo menos pior. E hoje, nesse cenário, a tendência de que o eleitor independente veja o Lula, ainda que não goste dele, como um mal menor, é muito grande. Daí o favoritismo, Fabíola. História da votabilidade do Lula, né? 48% dizendo que não votariam nele. Tem também do Flávio Bolsonaro. Do Lula aí, 48%. Do Flávio Bolsonaro é praticamente empatado tecnicamente com 49%. Mas chama a atenção aí os outros dados do Flávio Bolsonaro, porque ele sim é mais desconhecido que o Lula, né? O Flávio Bolsonaro, 49% dizem eu conheço e não votaria nele. 20% diz, posso votar. 18% é meu voto, estou decidido. E 13% não conheço o suficiente para opinar. Do Lula apareceu 2%. Bom, todos os cenários mostram Lula à frente. Um outro destaque que aparece também, um pouco de crescimento aí do Ratinho, né, o governador, que também começa a aparecer um pouco melhor nas pesquisas. Queria a sua análise, professor Marco. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, existe uma má vontade geral na população contra o sistema. Então, se você colocar a mesma coisa, você apoia o Congresso que está aí,
uma parte substantiva vai bater também que não apoia. Você gosta do judiciário, você confia no judiciário, uma parte substantiva vai dizer que não. Mesmo, Lula ocupa a frente do executivo. Então, existe essa, digamos assim, essa transferência da insatisfação para os personagens que estão na proa da política, né? Eu acho que, de certa forma, um pouco mais até preocupante para o Flávio Bolsonaro, que não está à frente de nenhum dos poderes e tem uma imagem tão mal avaliada, ou tão malquista nesse momento, né? Quando a gente olha esses números aí. Agora, vamos considerar o seguinte: o governo tem muita coisa para entregar. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui que eu acho que ele é bastante o que eu quero dizer. A questão do imposto de renda, né? Medindo nas redes sociais, a gente vê que o imposto de renda não é uma coisa que ainda chegou bem nas pessoas. As pessoas ainda não perceberam claramente. Elas já começam a olhar o contra-cheque e ver que tem alguma diferença, mas não estão fazendo ainda uma associação direta, né? Isso vai começar agora a acontecer. Então, a potência disso, né? Você até 5.200, 7.500 para cima, até 7.500, um desconto substantivo, as pessoas vão começar a sentir no bolso uma diferença. E essa diferença vai ser capitalizada principalmente pelo presidente Lula e pelo governo. Porque é curioso quando você olha esse momento, e eu entendo isso com clareza, ainda que a oposição ao governo tenha votado, porque é uma situação de votar a favor da isenção do imposto de renda, votou a favor do imposto de renda, mas ela está muito calada a esse respeito nas redes. Então, por quê? Porque é um ponto de muito desconforto, porque ele não é apropriado, ele não consegue ser criado pela oposição, pela candidatura de oposição. Essa daí é na mão, está no colo do Lula, essa aí tem a autoria dele, tem o DNA lá dele, do Fernando Haddad. Então, quando essa mensagem começar a colar de forma mais assim, adensada no meio, na percepção das pessoas, isso vai fazer uma diferença. A gente tem uma série de fatos. A gente tem a questão do Trump, que foi muito forte, certamente vai ser mobilizada durante a campanha. E tem a questão do uso das redes na desinformação, o Lula criticando como é que as pessoas podem, por Twitter, querer resolver as coisas ou colocar uma informação e depois dizer que não foi bem, né? E aí ele já faz esse nexo também com o Trump, porque ele já falou isso também, como é que pode querer governar o mundo né, ou pelo X. Você tem a questão do imposto de renda, você tem gás. Quer dizer, você vai ter uma série de coisas que vão acontecer que vão dar uma potência, uma atração na candidatura Lula bastante grande. Ele tem um modo full de campanha ainda. Ele vai entrar no modo que a gente viu no aniversário dele, já é um esquenta para esse modo full. Ainda não entrou no modo full. Então, eu acho que a força dele é muito grande. Acho que ele sai na frente no primeiro turno. Segundo turno, a conversa é diferente. Mas eu concordo muito com o Josias. Política comparativa. Então, as pessoas vão comparar. E, no final, eu não sei efetivamente como é que vai ser em função das alianças que vão ocorrer. Tem um chão até lá, o mundo está muito instável, as coisas estão flutuando ainda, mas ele tem muita coisa que ele pode dizer. Por exemplo, os economistas diziam que ia ser uma catástrofe, a bolsa disparou, né? A inflação ela está se segurando. A questão do Master, o Banco Central teve uma ação importante aí. Com todos os problemas. Vem cá, mas isso não é um problema que surgiu agora, é um problema que já veio herdado. O Galípolo meio que pegou isso daí. Você olha o conjunto de coisas, o conjunto da obra, dá muita potência. O que eu quero fazer uma ressalva é o seguinte: o Lula é muito maior que a esquerda, né? Então, ainda que ele ganhe, vamos supor, tratar uma hipótese que ele ganhe a eleição, o maior problema dele é com que Congresso e com qual configuração de poder ele vai ter que lidar no pós-eleição, né? Então, essa é uma questão muito grande. Daí a gente começa a pensar, né, nos movimentos que o próprio Congresso tem, né? E essa questão do PT ainda tem um outro problema adicional, né? E o pós-Lula, que a esquerda em si ela é mais fraca que a direita, ela é mais fraca. Hoje em dia, na percepção do eleitorado, o nome do
Lula que está puxando tudo. Então, é claro, pode surgir um outro nome, sei lá, o Haddad pode ir crescendo, vai construindo. Estando na presidência, pode fazer o nome de um outro candidato, mas o fato é que ele é muito maior do que a esquerda, ele é muito maior do que o campo que o apoia, em geral, assim, de forma mais dura, em torno do partido, né? Ele consegue fazer média, ele consegue falar com outros de uma forma que ninguém consegue. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Professora, a gente vai trocar sua conexão, que está pipocando um pouquinho o seu áudio aqui. Já voltamos com o professor Marco. Mas eu quero pegar esse gancho dele, Josias, e falar com você sobre essa história que ele diz que o Lula é maior que a esquerda, né? Mas, ao mesmo tempo, tem isso que é esse teto aí do Lula. Tem gente que não vota no Lula de jeito nenhum, e isso mostra a pesquisa, né? Nessa questão da votabilidade, 48%. Quer dizer, a rejeição ao Lula é muito grande, mas essa rejeição não o impede de ser reeleito, Josias? Não, porque vai ser uma eleição comparativa, né? Nós estamos diante de uma eleição, Fabiola, em que ela tem um caráter plebiscitário. Então, a pergunta que os eleitores vão fazer a si mesmos é: o Lula merece permanecer no Palácio do Planalto por mais um mandato? Merece ser eleito pela quarta vez? Né? Essa é a pergunta que todos se farão. Então, mais importante hoje, estamos aí há meses da eleição, mais importante do que essa disputa de intenção de voto, em que o Lula sempre aparece em todas as pesquisas à frente dos concorrentes, no primeiro turno, ou seja, está com um pé no segundo turno, falta decidir quem vai ser o adversário dele. E lá no segundo turno, as pesquisas variam ali, uma pequena vantagem para o Lula, algumas estão dando... numericamente, o Lula está à frente em todos os cenários, mesmo no segundo turno, mas há pesquisas que o trazem em situação de empate técnico. Na semana passada, analisamos aqui uma pesquisa que dava ao Lula empatado tecnicamente, à frente numericamente, mas estatisticamente empatado com Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Então, virou ali, a direita está com um leque de opções que seriam competitivos em relação ao Lula, né? Embora o Lula esteja na frente. Por que isso ocorre? Porque há um pedaço do eleitorado, veja, um presidente com 48% de taxa de rejeição é muita coisa. Então você tem 48% do eleitorado, ou seja, metade do eleitorado, está dizendo: olha, esse personagem eu não voto de jeito nenhum, ele não merece permanecer no Palácio do Planalto. Numa eleição plebiscitária, esse dado é muito relevante. Em todas as pesquisas divulgadas até aqui, o Lula continua com a popularidade no vermelho. Mais pessoas desaprovam o governo, a forma como o Lula governa, do que o percentual, o índice das que aprovam. Então, ele precisa mudar esse cenário. Para se tornar um candidato imbatível, ele precisaria ultrapassar essa fase da popularidade no vermelho, precisaria voltar ao azul e precisaria melhorar a imagem do governo dele, porque se é uma eleição plebiscitária, é difícil a vida dele se a maioria dos brasileiros continuarem achando que, olha, o governo não está tão bom assim que mereça continuar. E se você for analisar objetivamente, o governo não está tão ruim. Os indicadores econômicos não são deploráveis. Os especialistas dizem que o Brasil está com um problema aí em relação ao seu equilíbrio fiscal, vai ter um encontro com a verdade fiscal depois dessa eleição, seja quem for o presidente eleito. Agora, na microeconomia, salário melhorando, renda subindo, inflação sob controle, os juros, agora o Banco Central sinalizando que vai reduzir os juros. Então, há um ambiente que conspira contra ou a favor de um presidente que está no exercício do mandato. A despeito disso, o Lula está com essa taxa de rejeição vigorosa, praticamente empatado com a do Flávio Bolsonaro, que não tem nada. Qual é o currículo que o Flávio Bolsonaro tem a exibir? Se não as rachadinhas, os escândalos. Qual é a plataforma de governo do Flávio Bolsonaro? Até aqui, o que se sabe a respeito das intenções dele, se eventualmente chegasse ao Palácio do Planalto, seria indicar um ministro da Fazenda análogo, semelhante ao Paulo Guedes, fazer do irmão dele, Eduardo Bolsonaro, chanceler, ministro das Relações Exteriores do Brasil, e conceder indulto para o pai dele, tirar o pai dele da cadeia. Essa é a plataforma
do Flávio Bolsonaro. E este personagem, com essa plataforma deletéria, está com a mesma taxa de rejeição do Lula, uma taxa semelhante à do Lula, 1,48%, outro 49%. Então, isso mostra, Fabíola, que há uma debilidade na candidatura do Lula. E hoje, eu diria que o principal adversário do Lula nessa eleição é o próprio Lula, porque cabe a ele demonstrar que o governo dele é extraordinário, como ele diz, a metade do eleitorado ainda não comprou essa tese, e cabe a ele enfrentar as suas próprias debilidades, que hoje são fortes, são pujantes, porque ele está, embora favorito nas pesquisas todas, o favoritismo dele é precário, porque por uma margem pequena, está com o pé no segundo turno, mas não pode dizer que a sua vitória no segundo round são favas contadas. Não é assim, o cenário não está com esse céu de brigadeiro. Então, eu diria, insisto, hoje o principal adversário do Lula é ele mesmo. Ele precisa levar à vitrine dados que convençam o eleitor de que ele merece um quarto mandato. Até aqui, metade do eleitorado brasileiro, pelo menos, está com o pé atrás. E esse cenário não é bom para o Lula. Interessante isso que você coloca, né, Josias? O governo tem o que mostrar, é um governo que tem algo que mostrar, né? O professor Marco tinha falado isso. Mas a gente vive um momento no nosso país que parece que para alguma parte dos eleitores, né, para uma parte dos meus eleitores, pouco importa, né? Pouco importa. O fanatismo, né? A questão ideológica, ela tem um peso, né? E isso tem tetos também. Queria ouvir o professor Marco a respeito disso. A gente estava falando aqui sobre a rejeição do Lula altíssima, né? E algo que ele não consegue reduzir. Isso vem das eleições passadas. Isso não mudou, né? Conforme a gente vê, mesmo ele estando no governo. Então, assim, isso não o impede de ser eleito, porém é algo a se trabalhar. Como trabalhar isso, professor Marco? Então, eu vou pegar o gancho que eu estava anterior, né? Eu estava fazendo aqui, olhando os dados, né? Nesse momento, né? Só visualizações sobre a questão do imposto de renda, né? Sobre a questão da isenção do imposto de renda, eu estou falando aqui de 70 milhões de visualizações nos vídeos publicados do perfil somado do Lula, do Haddad e do governo brasileiro, né? O perfil do governo. Então, e isso daí é uma coisa muito significativa. Isso aí vai dar tração para o governo muito forte. Então, eu acho que sim, o somatório dos recursos, digamos assim, que estão na caixa de ferramentas do governo para mobilizar durante a eleição, durante o discurso, dizendo a que veio, vai fazer uma diferença bastante grande. Agora, existe um problema, em geral no Brasil, que é uma crise com as instituições. As pessoas têm hoje um receio muito grande na verdade, uma desconfiança muito grande das instituições. A gente vê o caso Master, por exemplo. Eu acho que o caso Master é um negócio corrosivo para as instituições, né? Tem sido muito ruim para o judiciário, está sendo muito ruim, enfim, para vários governadores, inclusive, que vão buscar o Senado esse ano, né? A gente vê isso e basta ver o Rio Previdência, o impacto disso no Rio Previdência, ou no caso de Brasília, o BRB também. Então, a gente começa a ver que tem fraturas muito grandes na confiança no homem público e nas estruturas institucionais. Então, isso é bastante complicado, isso é bastante grave, né? As escolhas públicas são muito ruins. É a coisa por exemplo, as emendas parlamentares. As emendas parlamentares elas acabam sendo aplicadas de forma muito desestruturada. Não que o Congresso, assim, a princípio, necessariamente esteja condenado a fazer mais escolhas de aplicação de recurso público. O problema é que não está estruturado em cima de programas, porque quem faz isso tem essa capacidade, tem essa estrutura, é o Poder Executivo, basicamente. Então, de qualquer forma, tem uma certa, vamos assim dizer, não é só uma rejeição, é uma grande insegurança em relação à capacidade de quem nos governa, de fato, construir um futuro mais auspicioso em que a gente se veja potencialmente melhor. Então, isso eu acho que é uma grande questão. A gente vive um momento, um mundo de imensa insegurança. É uma insegurança econômica, é uma insegurança
insegurança internacional, é uma insegurança política, é uma insegurança nas informações que a gente consome, né? Não é, as pessoas não consomem só o canal UOL, não consomem só a Folha, não consomem, enfim, outros veículos de informação que têm uma trajetória de confiabilidade e de uso de dados mais robusta. Mesmo as plataformas agora não usam mais tantos checadores de dados, então o, a circulação de desinformação é muito grande. Tudo isso gera um caudal muito forte, que se soma a visões de mundo muito radicalizadas. Mas olha só, se você pegar assim o centro político do Brasil, em termos da preferência do eleitor, né, ele é um centro bastante robusto ainda. Ele não tem um nome que galvaniza, não tem uma proposta que galvaniza isso como uma opção. Essa opção acaba sendo, digamos assim, sequestrada pelas pontas, e principalmente ela é muito sequestrada pela direita, que usa uma técnica de a cada dia criar um fato espetaculoso novamente, né? Então a gente se lembra da questão da tornozeleira do Bolsonaro, né? Ele tentando tirar a tornozeleira, na semana seguinte tem várias crises, vai para Papuda, não vai para Papuda, vai para a Polícia Federal, não vai, e aí Flávio Bolsonaro depois surge como opção e até então não era. Então vai galvanizando todo esse debate, mas é sempre de uma forma muito negativa, muito corrosiva do crédito que as pessoas têm nas instituições. Isso não é muito à toa, a gente vê isso em vários países, uma tentativa de desconstrução da fé da democracia, né? Isso é uma característica muito que a gente vive hoje, e isso tem a ver com uma outra discussão que não tem espaço nesse momento aqui nesse programa, pode ter um dia, que é a questão de guerra híbrida e tal, a fragilidade das democracias no mundo contemporâneo. Mas o fato é que nessa eleição, por exemplo, né, se o Lula começa a dizer que ele está fazendo entregas em sequência e está defendendo o Brasil contra o impacto internacional, ele tem uma plataforma muito forte, muito sólida para mudar esse quadro de rejeição que ele tem hoje. Até porque, como foi dito aqui, é comparativo, as pessoas vão olhar do outro lado, uma pessoa que tem experiência, vários governos. E tem uma outra coisa, é uma eleição muito emocional, viu? Eu quero trazer esse dado para vocês. É uma eleição extremamente emocional. Ela é emoção na veia. Imagina o presidente Lula dizendo: é a última vez, povo brasileiro, que eu venho aqui pedir o seu voto para lhe proteger. Por exemplo, dando um exemplo de uma mensagem. Essa é uma mensagem potencialmente fortíssima, fortíssima, né? Eu não sei se o outro campo tem condição de construir uma mensagem dessa forma, até porque não tem uma candidatura que tenha esse estoque histórico à sua disposição para mobilizar.